Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de História, iremos falar um pouquinho sobre a história de Minas Gerais. Daremos continuidade a falar sobre o nosso território, a construção do nosso território. Na aula anterior, falamos sobre a construção do território brasileiro, como se construiu, quais são os povos que deram início à formação do nosso povo. E dando continuidade à nossa atividade, iremos falar sobre a história de Minas Gerais. Pergunte aí para sua mãe ou seu pai se eles sabem quantos anos Minas Gerais tem. No ano passado, Minas Gerais completou 300 anos de história, ou seja, é um longo tempo aí marcado por culturas diferentes e também uma construção do seu território. E claro que hoje iremos falar um pouquinho dos pontos principais dessa construção de Minas Gerais. Por onde começou? Quais são os povos que vieram aqui? Quais são as cidades históricas que nós temos hoje? Então, na nossa aula, vamos então explanar um pouquinho sobre a cultura e história de Minas Gerais. Para isso, vamos entender como é a atual Minas Gerais, Quais são os elementos principais de Minas Gerais. Então, a atual Minas Gerais está na região sudeste. Vamos lembrar quais são as 5 regiões? Nós temos a região norte, região nordeste, centro-oeste, sudeste e a região sul. Então, Minas Gerais está dentro da cartografia da região sudeste. Outro elemento é que, segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2020, o quantitativo, a densidade demográfica, a quantidade da população em habitantes é de 21.292.666 habitantes. Então, nós temos uma região muito grande, populacional, ela é a segunda maior. Então, nós temos aqui Minas Gerais com esses dados. Outro dado também é que nós temos 853 municípios, ou seja, 853 cidades diferentes. Imagina aí cada cidade sendo governada, tendo sua prefeitura, Então, assim, para olhar e organizar todo este sistema, é necessário muitos olhares. Então, 853 municípios resulta, em um estado muito grande. Outro dado também é que é o estado com mais municípios, como eu disse agora, e municípios no país e o segundo mais populoso, somente atrás de São Paulo. Então, nós temos Minas Gerais aí como segundo estado mais populoso do Brasil, E também, olhando a questão da região sudeste, é o mais populoso, é o segundo mais populoso atrás de São Paulo. Então, esses dados, informativos são o que a gente conhece em Minas Gerais hoje. Atualmente, ele é formado por tem essas informações. E como se deu início, então, à história de Minas Gerais? Então, há um bom tempo, Minas Gerais ele foi construído por vários fatores. E ele começou a ser explorado pela primeira vez aonde? Olha aqui, no século XVI, então já tem muito tempo. Quando os bandeirantes entraram na região à procura de ouro e pedras preciosas. Então nós vamos ter aqui a figura dos bandeirantes. O que são os bandeirantes? Quando São Paulo iniciou toda a parte de modernização, e ali, qual era o ciclo que se tinha em grande quantidade? A açúcar. A produção da cana-de-açúcar, o açúcar, era o ciclo maior que tinha ali na circulação do Brasil. Então, começou a gerar muito dinheiro. Só que ao declínio, ao começar a cair a produção, a necessidade de explorar, toda a região do Brasil, teve essa necessidade maior. Por quê? Porque precisava de outras riquezas. Então, tiveram notícias que ouro e pedras preciosas estavam por aí, nas regiões, e que precisavam ser exploradas. E os bandeirantes, eles não iam sozinhos. Aqui a gente tem que entender que nós estamos ainda no período colonial. Quem mandava era o rei de Portugal, a coroa portuguesa. E nisso, eles mandavam os seus bandeirantes, pessoas de confiança da coroa, para ir explorando
essas diferentes regiões. E quem ia com os bandeirantes? Os indígenas, porque eles conheciam todas as matas, né, sabiam lidar com o que poderia vir, e também pelos escravos africanos, que também iam junto com eles, pois eles precisavam de força bruta, como a gente vai ver aqui agora, sobre o ciclo do ouro, porque o próximo rendimento que deu foi o ciclo do ouro. Então, ao chegar aqui próximo da região hoje que nós conhecemos de Minas Gerais, existe esta imagem aqui, está nos livros didáticos, sobre o ciclo do ouro. Então, eles começaram a descobrir ouro nessas regiões. Por isso nós recebemos o nome de Minas Gerais, né? Várias minas com pedras preciosas. E o ouro, naquele momento, foi bastante explorado. Então, junto com os escravos, vocês podem ver aqui que a maioria são escravos, e os bandeirantes guiando todas essas pessoas, né? Quanto mais ouro explorasse nessa terra, era melhor, tanto para a formação da cidade, as formações da cidade, e também para a riqueza da coroa portuguesa. Então, ao passar de muito tempo a exploração, eles viram que realmente era necessário ficar ali, né? Fazer moradias, casas e construções dentro desses territórios que estavam gerando muitas riquezas. E por isso a gente conhece que a primeira cidade de Minas Gerais, primeira cidade-vila, que é a cidade de Mariana. Vamos ver essa informação. Quando soube que a região era rica em minérios e recursos naturais, a coroa portuguesa fundou a primeira vila de Minas Gerais no ano de 1711, na cidade de Mariana. Então, ao perceber que aquele local era rico, né, de minérios e recursos naturais, o que a coroa portuguesa fez? Olha, a gente precisa de estabelecer um local ali. Nós precisamos de morar ali e explorar. Então, os bandeirantes foram em maior quantidade para essas regiões fazer a exploração dessas pequenas terras, que aí foram gerando lucros e lucros dentro dessas cidades e também para o Brasil. E aí, com o resultado das expedições, começaram a aparecer os primeiros povoados e as concentrações ocorriam nas regiões de montanha, onde as descobertas de minério. Então, nós temos aqui a cidade hoje conhecida como Ouro Preto. Tanto Mariana como Ouro Preto são cidades próximas uma das outras, né? Então, ao explorar Mariana e ver que poderia entrar em outras regiões, chegaram então até a cidade de Ouro Preto, que recebeu o nome primeiro de Vila Rica, depois Vila Rica de Albuquerque e depois Ouro Preto. Ouro Preto é pela questão do ouro que eles achavam lá, tinha uma coloração mais escura, né? Por isso chamado de Ouro Preto, que só depois de ser fundido aquele ouro, ele teria aquela coloração mais dourada que a gente conhece. Então, Ouro Preto recebe o nome, né, esse nome por causa da coloração do ouro que primeiramente eles achavam. Outro ponto que a gente tem dentro da história de Minas Gerais é a Inconfidência Mineira. Nós vamos ter aqui, né, a figura emblemática de Tiradentes, né, seu nome José da Silva Xavier. Ele foi, né, junto com outras pessoas, ponto principal dessa história da Inconfidência Mineira. Então, estudar sobre Minas Gerais, com certeza vocês vão deparar com esse fato que se chama de Confidência Mineira ou Conjuração Mineira, como alguns outros livros também trazem. E então, o que foi a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira? Quando a coroa portuguesa aplicou normas rígidas de controle da retirada de metais e arrecadação de impostos. Então, o controle, a arrecadação de impostos ali ficou pesada para aquelas pessoas pagarem, né, a coroa portuguesa, porque eles deixaram explorar, mas queriam também impostos sobre o que eles retiravam. Então, um grande grupo começou a ficar constrangido, ficar chateado com aquelas situações em que a coroa portuguesa empregavam para eles. Então, existiu então esse grupo da Inconfidência Mineira. Qual era o objetivo deles? A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, como ficou conhecida, a revolta de caráter separatista, ou seja, esse grupo queria separar Minas Gerais do poder da coroa portuguesa. Então, eles queriam chegar
até o rei e falar, olha, não, nós queremos então que Minas Gerais separassem da coroa portuguesa, que a gente fosse uma república. Hoje o Brasil é uma república, né? Tem domínio próprio, as suas leis próprias. Então, eles queriam que a coroa separasse Minas Gerais dos poderes da coroa. E aí o que estava sendo organizada? A capitania das Minas Gerais. Esse grupo começou a se reunir às escondidas, Tiradentes, padres, pessoas que eram inteligentes, pessoas letradas. Então não era um grupo que não tinha um ideal qualquer. Eles queriam estudar para separar. Então, na história, fala que esse grupo ficou preso por um bom tempo, por 3 anos, né? Porque a coroa portuguesa descobriu toda essa organização em que Tiradentes participava e aí resolveu prendê-los. Ele agiu primeiro, o rei agiu primeiro, pegou, né, esse grupo da Inconfidência, colocou-os presos e aí a gente tem o fato histórico, né, da morte de Tiradentes, porque ele pega Tiradentes em visão, né, como para colocar, como ele tem o poder, o pleno poder, ele pega Tiradentes dentro daquele grupo de presos e mostra, olha, a sua sentença é a morte. Então, primeiro ele é enforcado, depois esquartejado em praça pública, para mostrar que ele tinha o poder. Então, no dia 21 de abril, nós comemoramos, foi o dia da morte de Tiradentes, 21 de abril. E a gente comemora, então, essa data como feriado nacional, porque é uma figura emblemática dentro da história de Minas Gerais, que traz a Inconfidência Mineira. E ao passar dos anos, foi uma luta que ainda permaneceu, mas aí ficou fraquejada porque realmente o rei ainda tinha plenos poderes, muitas pessoas que pudessem ali organizar todos os seus ataques. E aí a gente tem a nossa bandeira de Minas Gerais, que é um símbolo do nosso estado, e ela traz esse significado da Inconfidência Mineira, né? Ela tem o fundo branco, com um triângulo vermelho, que representa a luta dos inconfidentes, e que também ela tem o significado dessa trindade santa, né? Pessoal que lutava para a questão da Inconfidência Mineira. E a frase que em volta dela, do triângulo, significa liberdade ainda que tardia. Porque mesmo que essa liberdade, essa união, essa questão separatista de Minas Gerais da coroa, ficaria, ainda mesmo que tardia, era um ideal a ser chegado. Então, nós temos aí a nossa bandeira de Minas Gerais como símbolo também da Inconfidência Mineira. E Minas Gerais é conhecida, né, também historicamente por várias cidades históricas. Nós temos aqui inúmeras cidades históricas dentro de Minas Gerais. Eu trouxe então para vocês alguma delas, né, para que a gente possa analisar figuras, né, pontos turísticos que representam cada uma delas. Então, a primeira cidade, não poderia deixar de citar Mariana, a nossa primeira vila e a primeira cidade de Minas Gerais. Então, você é estudante mineiro, se te perguntarem qual foi a primeira cidade de Minas Gerais, você vai responder Mariana, primeira vila e cidade do estado de Minas Gerais. Não podemos deixar também de falar de Ouro Preto. É uma cidade muito turística e também ela tem o quê? Conhecida pela sua arquitetura barroca. Quando falamos sobre os portugueses na vinda do Brasil, é uma questão das igrejas aqui, ó. Arquitetura barroca. Conheço também, nós temos aqui Aleijadinho, né, que fez muitas igrejas, praças, que tem essa arquitetura barroca. Então, além de ser uma cidade muito turística, ela ainda carrega muita história de Minas Gerais. Então, quem tiver a oportunidade de conhecê-la, né, vai gostar bastante. Diamantina, outra cidade histórica de Minas Gerais, ela recebe da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade e também é conhecida, né, é uma cidade que recebe muitos estudantes, né, faculdades, universidades federais que estão na cidade. Então, ela é bastante desenvolvida e também carrega muitas histórias dentro do contexto de Minas Gerais. Cerro é uma cidade muito linda, eu tive a oportunidade de conhecer, é uma cidade assim, de novela mesmo, bastante bonita. E Cerro ela é conhecida como a cidade do queijo, né? Tanto Cerro como Milho Verde, também que são cidades próximas,
Dentro da história, elas serviram também de pontos de parada dos bandeirantes. Então, eles chegavam até Cerro, descansavam e depois seguiam a sua rotina, né? O seu caminho para explorar outros lugares. E vendo que aquele lugar também poderia ser explorado, eles montavam, né, suas cidades ali, os escravos montavam as igrejas, faziam as igrejas e começaram também a crescer. Então, Cerro também é uma cidade que vale a pena conhecer, histórica de Minas Gerais. A cidade de Tiradentes, que recebe, né, faz homenagem ao Tiradentes, José da Silva Xavier, sobre a sua luta da Inconfidência Mineira, também carrega muita história de Minas Gerais. São João del Rei, conhecida pela culinária diversificada, ela também tem alguns eventos, né? Tanto São João del Rei como Sabará, elas são duas cidades que recebem aí festas tradicionais, tanto de bebida e comida artesanal. Então são cidades também que vale a pena conhecer, ricas de histórias. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui um trecho de um poeta, né, José Batista de Queiroz, que nesse poema ele fala sobre o que é ser mineiro, na visão dele e também na visão geral. Então vamos ler junto comigo? Poema Ser Mineiro. Ser mineiro é dizer uai, é ser diferente, é ter marca registrada, é ter história. Ser mineiro é ter simplicidade e pureza, humildade e modéstia, coragem, bravura e elegância. Ser mineiro é muito mais do que isso. E se você gostou da história de Minas Gerais, pode continuar as suas pesquisas. Se você gostou aqui de uma história em particular de alguma cidade, também você pode continuar suas pesquisas e aí você vai conhecendo um pouquinho mais da história de Minas Gerais. Porque, como eu disse, resumir em 300 anos a nossa história, né, a história do nosso estado, ela fica um pouco delimitada, limitada. Então, a gente aí abre esse leque, essa oportunidade para que vocês continuem as suas pesquisas, ok? E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED-GV. Um grande abraço, te aguardo na próxima aula.